Olá, está no ar com a Câmara na Cidade. Você, pedestre, enfrenta alguma dificuldade ao atravessar avenidas de intenso movimento em Porto Alegre? No programa de hoje nós vamos falar sobre os principais desafios com relação à mobilidade na nossa cidade. Em 2007 foi criado o Estatuto do Pedestre com o objetivo de estabelecer direitos e também deveres para quem circula a pé. Em 2014 o texto foi reformulado e uma das principais propostas de alteração era o tempo mínimo de 30 segundos para a travessia nas sinaleiras. No entanto, esta proposta nunca entrou em vigor. No programa de hoje nós vamos entender um pouco melhor dessa história. Fique conosco! Há 10 anos, a Câmara Municipal aprovou o primeiro Estatuto do Pedestre, projeto de autoria do ex-vereador Nereu Dávila, do PDT. O documento definia como pedestre toda pessoa que utilizasse vias, passeios públicos, calçadas, praças e parques a pé, em carrinho de bebê, cadeira de rodas ou bicicleta, desde que não estivesse pedalando. Por entender que o Estatuto necessitava de revisão, o próprio autor protocolou um novo projeto em 2014. O texto foi aprovado junto com uma emenda do vereador Marcelo Esgarbosa, do PT. A alteração estabelecia o tempo mínimo para a travessia em sinaleiras, mas esse trecho foi retirado pouco tempo depois. A grande maioria das sinaleiras de Porto Alegre tem um tempo muito exíguo. Por que ela tem um tempo exíguo? Porque está direcionada e programada para o fluxo de veículos automotores e não para a comodidade do pedestre. No tempo todo, não é só o tempo no cronômetro, tem o tempo de reação do pedestre, né, que em Porto Alegre é muito curto, tem o tempo em que começa a piscar aquela luz vermelha. Então tudo isso somado, né, no mínimo 30 segundos para a travessia, onde existem sinaleiras de pedestre. Então nós recalculamos isso, recalculamos o tempo de reação. Recalculamos também a questão de que aqui em Porto Alegre se utiliza muito esses bretes, eu diria assim, né? Esses cercados que vai embretando o pedestre. Então, quando tem um grupo grande de pessoas que vai atravessar, ela está ali embretada naquela cerca, né? Ela tem inclusive um tempo para começar a conseguir atravessar, até o pessoal se desvencilhar, né? Em muitos lugares, quando chove, as pessoas de guarda-chuva, então não tem espaço para todo mundo. Se você está com uma bicicleta e precisa atravessar a rua a pé, não tem como entrar naquele brete. Então, assim, é realmente pensado, claro, né, obriga o pedestre a fazer a travessia naquele ponto. Então, isso garante mais segurança para o pedestre, é óbvio, né? O que aconteceu? Essa lei entrou em vigor. A IPTC resolveu fazer um teste para testar isso, só que ela fez um teste que acabou direcionando para o equívoco. Ela te retirou tempo do verde de sinaleira do motorista, sinaleiras que tem 30, 40, 50 segundos de verde baixaram para 20, 25, e logicamente no horário de pico não tinha como não congestionar a cidade inteira. E não precisava ter tirado o tempo do verde dos motoristas. O que poderia ter feito era quando fechava a sinaleira para o motorista, aí sim daria mais tempo para o pedestre. Então não precisava tirar verde do motorista para dar para o pedestre. Simplesmente quando fechasse para o motorista, abria mais tempo para o pedestre. É diferente. Um levantamento do Instituto Nacional de Trânsito apontou que o número de veículos no Brasil aumentou 119% entre 2000 e 2010. Especialistas atribuem o crescimento da frota ao avanço da economia nacional e às condições facilitadas para a aquisição de automóveis. Em 2014, ano em que foi aprovado o novo Estatuto do Pedestre, Porto Alegre contava com um carro para cada 1,8 habitantes. Mesmo assim, o número de pedestres nas ruas da capital também é grande. Os trechos com maior circulação de pessoas a pé são as vias do centro e avenidas comerciais como Assis Brasil, Azenha e Cavalhada. É o caminho na Redenção. Então, quando eu vou passar ali, é rapidinho. Então, às vezes, nem dá tempo de tu passar. É a sinaleira em si que eles põem muito pouco tempo. Tem sinais que são mais rápidos, né? Até 60 segundos, tem outros que é 30. Então, os que são menos tempo é mais complicado. Eu acho que deveria ser todos uma média de 60 segundos. Né? Porque aí daria o tempo de... Porque às vezes te pega no meio da faixa. E quando abre o sinal, os carros
né? Eles não querem saber. Ou quando é carro, é moto. Então há um pouco de desrespeito no trânsito. Tem várias dificuldades, né? Com carrinho, com bebê, a gente pega toda uma calçada desnivelada, muitos buracos, né? Muito suja. As pessoas, o serviço público de Porto Alegre não recolhe mais o lixo, né? E na travessia, então, é horrível. Esses dias mesmo nós vimos um senhor com dificuldade e o tempo se deu e ele não conseguiu passar, porque é muito rápido. A gente mesmo com carrinho, né, a gente tem que passar correndo. Primeiro, a gente está inserido numa cultura em que o automóvel individual, né, o sujeito andando no seu próprio automóvel sozinho, de regra, acaba sendo o centro das políticas públicas. Ou seja, as políticas ligadas à mobilidade urbana pensam primeiro, né, os técnicos, os gestores, o poder político, pensam primeiro em como fazer fluir o trânsito para esses veículos, né? Quando na verdade deveriam seguir nada mais, nada menos do que está dito na lei, né? Na Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que fala que a prioridade é o transporte coletivo e depois o transporte não motorizado, a bicicleta, o andar a pé, o skate, o roller, né? Então falta isso, acho que falta uma mudança de cultura, mas falta da parte dos gestores públicos impulsionar essa cultura. Nosso próximo convidado agora é o professor Júlio Celso Vargas, que é arquiteto, tem mestrado em planejamento e também doutorado na questão dos transportes. Ele atua na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, a questão da mobilidade é realmente um desafio das grandes capitais. No entanto, a gente sabe que algumas cidades já têm iniciativas mais avançadas justamente para estimular aí que as pessoas andem pelas cidades a pé ou mesmo com bicicleta. Qual é a sua análise sobre outros exemplos de capitais do mundo? Eu sei que recentemente o senhor esteve em Londres também, que poderiam daqui a pouco ser trazidos para Porto Alegre. Uma coisa interessante hoje em dia é que a informação, os exemplos, as alternativas a gente conhece, né? Com a televisão, com a internet. Hoje, tudo que está acontecendo de bom ou de ruim, a gente pode imediatamente tomar conhecimento. Mas, contraditoriamente, a gente não tem seguido os bons exemplos que a gente vê. A gente tem um discurso grande sobre essa ideia de cidades para as pessoas, né, de caminhabilidade, transporte ativo, cidade mais humana, humanização do trânsito. Isso é um discurso corrente, inclusive entre os políticos, na academia, nos ativistas. Mas as iniciativas a gente tem visto muito pouco, é muito devagar os processos. E a gente tem assim avanços e retrocessos, quer dizer, cria-se um plano cicloviário, começa a se implantar, por exemplo, né, esse vincula o dinheiro de multas à melhoria do sistema cicloviário, aí na próxima gestão da prefeitura muda-se, se altera essa norma e a coisa retrocede, né? Então a gente assim tem um quadro de fundo que é uma situação boa, qualificada, que a gente deveria buscar. Às vezes a gente faz movimentos positivos naquela direção, mas na maioria das vezes a gente tem retrocedido e ido na direção contrária. Porque também é uma questão política. Falta ao governo enxergar isso como prioridade? Eu diria assim, é uma questão política que envolve uma certa coragem, uma certa determinação de reverter tendências, de reverter prioridades, quer dizer, de dar um passo ousado mais para frente, em direção a cenários que a gente sabe que inevitavelmente serão o futuro. Por exemplo, em São Paulo, né, o ex-prefeito Haddad ousou e implantou muitas ciclovias de uma vez só. Quer dizer, ele pensou lá para frente, ele não estava só respondendo a uma demanda imediata, né? Ele realmente planejou, projetou. O gestor seguinte veio e eliminou a grande parte daquela iniciativa ousada, retrocedendo a um estágio meio primário, assim, de só resolver problemas imediatos, apagar incêndio. Quais são hoje, na sua avaliação, os principais desafios de Porto Alegre, as principais questões que deveriam ser resolvidas, que a gente vê pelas ruas da cidade, e de que forma o senhor tenta transmitir essa mensagem de imobilidade, de priorização do pedestre para os seus alunos? Bom, eu vejo que nós estamos numa situação assim, crítica, né? Porque existe um patamar mínimo que é a manutenção, o cuidado, o tratamento, a conservação das calçadas, das faixas de segurança, dos semáforos, dos equipamentos imobiliários urbanos, como a gente chama,
E nem isso está sendo feito, quer dizer, nós estamos num estado de degradação da cidade, sujeira, falta de iluminação, falta de segurança, falta de sinalização, que faz com que a gente nem consiga pensar em soluções mais avançadas. Quer dizer, eu acho que o problema, a questão imediata agora, que qualquer gestor que se preze, né, deveria atacar, seria realmente cuidar da cidade, fazer o mínimo básico para as pessoas sentirem que há cuidado, que há gestão urbana. E aí partir para esses passos mais avançados, que é priorizar o pedestre, implantar mais ciclovias, controlar o tráfego de veículos, melhorar o transporte público e etc, etc. O Departamento Nacional de Trânsito é o órgão responsável por estabelecer os padrões gerais de tráfego no Brasil. De acordo com o manual do Denatran, o tempo médio de travessia de um brasileiro é de 1,20 m por segundo. Em Porto Alegre, a EPTC adota a relação de 1 metro por segundo. Mesmo assim, para uma cidade com grande número de pessoas idosas ou com a mobilidade reduzida, esse tempo pode não ser o suficiente. É o caso de João. Em 2011, ele sofreu um acidente de moto que o deixou com sequelas motoras e na fala. Pra gente, assim, que não tem, no caso, não tem como se diz, que tem mais mobilidade que ele, né, que tá geralmente perfeito, pra gente ainda dá tempo, mas pra ele não. Pra ele e pra outras pessoas, né, é muito pouco tempo. Depende o quê? Mais uns 15 segundos a mais, seria, eu acho que o suficiente, né? Mas segundo Dona Rosa, mesmo que o sinal feche para os pedestres, a maioria dos motoristas aguarda até que João consiga atravessar. A maioria dão tempo para ele passar, dão bastante tempo. Eles aguardam, né? Terminou o tempo, então eles ficam parados até o momento que ele coloca o pé no outro cordão da outra calçada onde está atravessando, né? Tem bastante tolerância até. Gabriel enfrenta a mesma realidade de João. Segundo o comerciante, algumas sinaleiras de Porto Alegre contam com um tempo adequado para a travessia, mas ele gostaria de mais atenção para a região onde mora, a Zona Norte. É que às vezes até o próprio acesso ele é dificultado porque eles não são, parece bem planejados, parece que a pessoa que planejou não anda de cadeira de roda, sabe? Então assim, ó, deveriam olhar com mais cuidado, né? Alguns lugares são bem difíceis, né? Mas aqui, por exemplo, nessa parte de Porto Alegre aqui tá bem legal a mobilidade, mas tem outros lugares assim, tipo Farrapos, e alguns lugares até no centro que é bem difícil, sabe? A gente atravessar ou até mesmo acessar alguns ambientes assim, sabe? Tipo lojas ou estabelecimentos comerciais, porque não tem acessibilidade, né? Existem hoje na capital 1.918 semáforos regressivos. Os equipamentos mostram o tempo que falta para o sinal abrir para os veículos. Segundo a EPTC, o mecanismo oferece condições de decidir se há ou não tempo suficiente para atravessar a rua. Mas as reclamações mais frequentes dizem respeito à espera para iniciar a travessia. As queixas são registradas através dos telefones 156 e 118. Em dias de eventos ou vésperas de feriados comerciais, o tempo das sinaleiras é ajustado conforme o fluxo de pessoas na rua. Já tem estudos que mostram que ninguém consegue, digamos assim, suportar calmamente 40, 50 segundos, 1 minuto para a sinaleira abrir para você, né? Então, em outros lugares em que se pensou nisso, né, que estão mais avançados nesse debate, o tempo é muito curto, né? O pedestre, a partir do momento que ele aperta o botão, né, a botoeira, começa a correr o tempo para ele poder atravessar. Muitos lugares, inclusive, tem um cronômetro ao contrário, então ele aperta e começa a ver o quanto tempo falta para abrir para ele, para o pedestre, então ele, né, agora, enquanto está ali parado, você não sabe se vai demorar 20 segundos, 30, 40 ou mais de 1 minuto, a tendência é a pessoa se arriscar, infelizmente, né? Isso não é uma questão cultural brasileira, como muitos pensam, né? Isso está no mundo inteiro. Em relação aos pedestres, nós temos exemplos super positivos, como é Gramado, né? Como é Brasília, do respeito da faixa, né? Estou falando especificamente do respeito da faixa, da travessia. Então eu acho que não está distante, só porque, de regra, não é uma questão de recursos.
É uma questão de priorização do espaço e do tempo. A Avenida Osvaldo Aranha, na região central de Porto Alegre, já passou por algumas das melhorias apontadas por Esgarbosa. Recentemente, o local ganhou um novo projeto viário. A faixa de pedestres recebeu uma tinta especial, mais visível aos motoristas. Além disso, foi instalado um redutor de velocidade para os veículos. Anualmente é feito um levantamento das ruas com maior número de acidentes em Porto Alegre. E a Avenida Osvaldo Aranha se destacou pelo alto número de atropelamentos nos últimos 10 anos. Então ela é relativamente curta, mas apresentou um índice de atropelamentos por quilômetro 3 vezes maior que a Avenida Cis Brasil e a Avenida Protásio Alves, por exemplo. E tem aproximadamente 1 quilômetro e 200 metros e foram 230 atropelamentos nos últimos 10 anos. Então isso motivou que se um olhar mais atento da EPTC e foi desenvolvido um projeto de segurança. Ele segue várias partes. Então inicialmente foi feito o levantamento de todos os acidentes, aonde ocorreram, em que horário, qual dia da semana, qual o tipo de veículo envolvido. Foram feitas pesquisas de medição de velocidade, contagem de pedestres nas travessias, enfim, todos os dados necessários para que se chegasse a um diagnóstico. Então, a partir daí se desenvolveu o projeto, que tem algumas particularidades em relação aos outros projetos da cidade, muito em função da localização da Avenida Osvaldo Aranha. Como tem polos específicos como o HPS, a Universidade, o Hospital de Clínicas, temos assim uma população predominante de idosos no bairro Bonfim, temos muitos estudantes que vêm do interior, então é um público muito diferenciado, que muitas vezes não conhece a cidade, não conhece o corredor de ônibus, não está acostumado. E além disso, a quantidade de pessoas circulando é muito alta, né, de pedestres e ciclistas. Então, quais foram os principais aspectos? Aumentar a segurança do pedestre, facilitando as travessias, recuperar a sinalização vertical e horizontal, que nós vimos que já estava bastante deteriorada, implantar travessia integral nas estações, nas 3 estações do corredor de ônibus e no cruzamento com a rua Ramiro Barcelo, foram colocadas travessias integrais, ou seja, o pedestre atravessa de uma vez só, de um lado até o outro da rua. Com isso, ele não precisa parar no meio do canteiro central e esperar um novo tempo de travessia. Além disso, foram implantadas rampas de acessibilidade e piso podotátil em todas as travessias, foram implantadas novas travessias, foi refeita toda a sinalização vertical e horizontal, inclusive com a colocação de placas educativas diferenciadas, né, para tentar mostrar que esse é uma rua especial, ela tem um contexto diferenciado das outras e que a rua deve ter uma utilização saudável, tanto por pedestres, ciclistas, transporte coletivo, enfim, todos os usuários. Não seria só uns pontos específicos, só tipo a Mauá ou aqui. Eu acho que em todos os lugares, né, teria que ter um tempo a mais, né. Quais são as tuas expectativas, tu aí como lidando com a parte mais técnica, digamos assim, de projetos? Daqui quanto tempo tu esperas que um projeto como o da Osvaldo Aranha esteja aplicado em outros pontos da cidade? Existem assim as questões de recursos, né, financeiros e disponibilidade, mas assim, acho que o mais importante é que a ideia de priorizar o pedestre é uma ideia que já foi assimilada pela EPTC. Assim, todos os projetos da EPTC, a questão do pedestre é considerada. Claro, esse é um projeto piloto, é um projeto único, digamos que assim, talvez seja o primeiro que propõe uma redução de velocidade. Eu acho que essa é uma questão de tempo, assim, nós não podemos prever exatamente quando os próximos projetos, mas assim, nós já temos projetos encaminhados na sequência que serão implantados nos próximos anos. Para auxiliar na construção de políticas e propor melhorias para a mobilidade urbana de Porto Alegre, a sociedade tem formado uma série de grupos independentes. Agora eu converso com o Felipe, que é representante da Mobicidade, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. O grupo defende aí o desenvolvimento de uma sociedade mais humana, com políticas públicas que beneficiem todos os modais não motorizados. Felipe, conta pra gente como que funciona o Mobicidade, esse grupo que tem aí se consagrado na cidade de Porto Alegre, e também quais são os objetivos de vocês. Bom, a Mobicidade, apesar de ter a questão da bicicleta no próprio nome, né, e ter como um enfoque também de atuação, não se limita somente à questão da bicicleta, mas mobilidade de uma forma geral, acompanhando o entendimento de que se conseguirmos
colocar na cidade condições, digamos assim, adequadas para a mobilidade, tanto em bicicleta como outros modais não motorizados, isso vai se constituir um ambiente de uma cidade que vai ser melhor para todo mundo, né? A própria ideia de uma cidade mais humana, uma cidade para as pessoas. Então esse objetivo, ele é vinculado então à própria transformação da cidade, por exemplo, com questões sobre políticas cicloviárias, etc., e outras iniciativas autônomas, digamos, que não sejam propriamente de reivindicação frente ao poder público, tem esse intuito de promover uma maior possibilidade que as pessoas possam viver uma vida mais tranquila, um cotidiano mais tranquilo, que tenham seus direitos de circulação garantidos e que propicia essa ideia de um espaço público como um espaço de convivência, que nós entendemos que não é bem o que acabou se desenvolvendo nesse processo de urbanização no último século. Mesmo que a mobilidade urbana ainda seja um desafio, expectativas de um futuro melhor não faltam. Eu diria que não está longe, eu não colocaria como um sonho assim inalcançável. Eu acho que é bem possível, não vejo dessa gestão essa iniciativa, né? Essa gestão vai completar já um ano, porque já começou a governar mesmo antes de tomar posse, né? O prefeito Fortunati já ia fazendo coisas e mandando projetos de lei para a Câmara com base no pedido do governo recém-eleito. Então eles estão fechando um ano já fecharam mais de um ano e nós não vemos nenhuma iniciativa nesse sentido, bem pelo contrário. Se eu não tivesse nenhuma esperança, eu acho que eu não estaria afiliado na Mobicidade. Aí podemos pensar a questão entre o que achamos que seria o ideal e aquilo que pode ser possível de fazer no momento. Então não podemos desprezar qualquer melhoria que nós consigamos alcançar nesse processo, mas também isso não necessariamente significa que nós vamos nos contentar com isso. Mobilidade é a possibilidade, é quase como o tal direito de ir e vir que se fala tanto. Não adianta tu ter esse direito, digamos, teoricamente assegurado, se tu não consegue exercê-lo porque a calçada está quebrada, a sinaleira não dá tempo de tu atravessar. Então, assim, fazer esse trânsito mais humano, fazer a cidade para pessoas, né, realmente é um passo importante em direção à democracia e à civilidade, à civilização, né? Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Câmara pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.